Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do podcast TI Inside Talk, nosso entrevistado é o Timóteo Tangarife, diretor-presidente da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, ABSC. Ele fala sobre a maturidade do mercado dos serviços compartilhados, sobre sua importância estratégica para organizações, o desafio da formação profissional e o papel do CSC na transformação digital das organizações. Timóteo, muito agradecido pela sua participação no podcast do TI Inside Talk. Timóteo, como é que você avalia o mercado brasileiro de CSC, né, Centro de Serviços Compartilhados? Qual que é o perfil das empresas? Qual que é o grau de maturidade, né? Quais são as principais áreas de atuação de um CSC? Então, primeiro, boa tarde, Claudinei, é um prazer falar contigo, estar aqui nesse canal. Bom, antes da gente falar do mercado, eu acho bastante importante a gente dar uma contextualizada, né, no que é um CSC, né, para os nossos ouvintes aqui. Basicamente, o CSC é uma organização, uma estrutura, né, que ela passa a centralizar, né, todas as funções de apoio e transacionais, né, de uma corporação, né? A ideia é que permita que as demais unidades de negócio da empresa, elas possam focar exclusivamente no seu core business, né, no seu negócio principal, né, deixando a cargo de um CSC todas as transações e todas as atividades de apoio e transacionais. E aí, quando a gente fala de atividades transacionais, a gente fala já entrando, né, em quais processos, né, a gente fala dos processos principalmente de finanças, de contabilidade, e aí a gente fala de processo de contas a pagar, contas a receber, lançamento de notas, né, toda a parte de contabilidade, a parte fiscal, RH, cadastro, e aí envolve cadastro de fornecedores, cadastro de RH, tesouraria, suprimentos, toda a parte de compra, facilities, TI, jurídico, logística, enfim. São muitos processos de uma corporação e todos eles a gente consegue, de uma forma racional, concentrar ou centralizar esses processos para desafogar o core business das empresas, né? A gente entende e enxerga, né, com esse modelo, né, que é muito útil para as empresas que buscam ser competitivas. Claro, acho que todas as empresas buscam ser competitivas, ter maior controle, ter padronização, ter otimização, redução de custos, né? Então, tudo isso, o CSC ajuda muito, né, na evitar perdas, mitigar erros, escalabilidade. Então, a gente consegue encontrar nesse modelo de CSC tudo que a gente precisa para esse avanço, né? E a gente falando um pouco de mercado, né, como você comentou, falando um pouco, a gente fez uma pesquisa no final do ano passado, né, abordando alguns tópicos e tentando trazer um raio-x para o mercado brasileiro, né? E a gente encontrou ali hoje, a gente tem por volta de 350 CSCs no Brasil, teve um crescimento bastante expressivo e há um aumento significativo, né, de criações dessas estruturas nas empresas. Hoje, basicamente, quase 60%, ali 58%, eles são empresas de serviço, 40% de indústria e 2% de empresas de governo. Ainda o percentual é muito baixo, né, mas a gente entende e percebe movimento já até de empresas, né, de governo ou estatais também buscando, né, nesse modelo, né, um pilar importante, né, para a sustentação das companhias e tudo mais. Então, dentro desse contexto, nessa pesquisa, a gente também consegue determinar ali quais áreas econômicas desses CSCs. Então, basicamente, são empresas de serviço, educação, varejo, agronegócio e energia, são as que mais se destacam nesse momento, né? E falando também da pesquisa em termos de localização, de estruturas de centros de serviço compartilhados no país, de forma centralizada, a gente vê uma concentração grande em São Paulo, né, com 43%, mais ou menos, em Minas 14%, no Rio 11%. Então, a gente consegue ter uma concentração na região sudeste bastante expressiva, né, de CSCs implantados, né? O alcance desses CSCs, dessas estruturas, basicamente 100% nacional, né, nas próprias companhias brasileiras, mas quase 50% o alcance ele passa do nosso país e avança não só na América do Sul, como América do Norte e Central, com mais ou menos 40% das estruturas aqui também atuando nas Américas, e na Europa em torno de 10%, 10 a 15% das atividades também prestando para fora.
Tá? Então, basicamente é assim que a gente vê o mercado bastante aquecido, tá? Com relação à implantação de CS6, e a gente percebe muito isso não só com a pesquisa, mas também dentro da própria ABSC, né? Então, a gente percebe uma evolução e uma quantidade de empresas associadas, né, na ABSC, que é a Associação Brasileira de Serviços Compartilhados. Ela representa hoje a maior iniciativa do país, né, de aproximação e consolidação do segmento frente ao mercado, à sociedade, ao governo, e a gente percebe, né, a quantidade de empresas, né, já entrando como associados na ABSC, e hoje a gente já tem um pipeline de mais de 20 empresas, né, no movimento de avaliação, e hoje nós somos mais de 70 empresas associadas só como empresas, né, fora os mantenedores e etc., e que a gente chega a mais de 100 CNPJs aí envolvidos dentro da ABSC como um grande hub nacional do segmento. Como é que você pontuaria os benefícios para uma empresa ao implantar o CSC? Não, os benefícios são diversos, né? Então, eu comentei um pouco, né, na resposta anterior, né? Quando as empresas elas querem ser mais competitivas, elas querem ter maior controle, maior compliance, maior responsabilidade nessas atividades, uma maior padronização, otimização, redução de custos, que sempre foi o mote principal para a criação de CS6, sempre foi esse, né? Redução de custos, né? Evitar perdas, mitigar erros, escalabilidade. Óbvio que esses objetivos eles acabaram ganhando outros tópicos aí também, e não só redução de custos, né? Quando a gente fala de escalabilidade, quando fala até da evolução do próprio modelo, né? Numa evolução de um modelo que ele nasceu como uma fábrica de processos transacionais, né? E nessa evolução de um CSC, né, passando por um centro de excelência operacional, né? E aí quando a gente fala de centro de excelência, né, a gente já remete um pouco aí a função e funcionalidade de um COI relacionado à automação de processo, RPA, que a gente pode abordar isso mais à frente, mas um centro de excelência em todos os sentidos, como melhoria contínua de processos e colocando todas as metodologias mais modernas existentes, com design thinking e etc., para se tornar um centro de excelência, né, operacional, né? E avançando no modelo também para ser hubs digitais de conhecimento, ser uma grande plataforma de serviço, né? Porque basicamente o CSC ele é uma estrutura onde existe um ferramental, né, que a gente chama de gestão de demanda, por exemplo, onde os clientes fazem suas requisições de serviço, né, através de uma plataforma, né, e o serviço é prestado, né, e através dessa plataforma a gente consegue controlar, né, desde o pedido do cliente, né, do empregado daquela empresa, né, o acompanhamento desse chamado, desse ticket, até a resolução, né, e até a entrega do serviço propriamente dito, né? Então, os benefícios são diversos. Hoje, quais são as tecnologias mais usadas no CSC, né? Qual que é o estado da arte atual do CSC? Quando a gente fala de tecnologia, né, e na verdade quando a gente fala de CSC, né, a gente se remete automaticamente à tecnologia e inovação, né? Então são duas palavras muito fortes, são duas competências fundamentais para uma estrutura de CSC e para a sustentação e para o futuro dos centros de serviços compartilhados, principalmente se a gente quiser avançar para esse modelo que eu comentei, né, como uma plataforma de serviços digitais, um hub de conhecimento. Então a tecnologia ela é fundamental e dá todo o alicerce, né, para esse avanço, né? Então, e à medida que a gente vai avançando também em maturidade, né, principalmente maturidade de processos, maturidade na padronização do CSC, a tecnologia ela vai sendo inserida nesse contexto, né, utilizadas muitas das vezes como alavancas para o próprio CSC, né? Então, é muito importante a gente avançar na criação de um comitê de inovação, por exemplo, dentro do CSC, que vem a reboque as tecnologias, né, para atender toda a corporação e não apenas dentro do CSC. Em se tratando de tecnologia especificamente, né, hoje a gente tem um conjunto grande, né, de tecnologias disponíveis, não só para o CSC, mas para a empresa como um todo. Então, assim, olhando dentro do CSC como estado da arte, a gente precisa de uma plataforma, né, de um RP unificado. Esse é um grande alavancador dos processos envolvidos, principalmente processos de finanças, processos
né, contábeis da empresa, que grande parte dessas informações elas estão dentro de um ERP, né? Hoje aqui no Brasil, o ERP da SAP ele representa 65% mais ou menos, né, dos ERPs implantados hoje aqui no Brasil, né? São mais ou menos o que os CS6 hoje utilizam, né? E aí a gente tem outras plataformas como da Oracle, com Proteus, com percentuais um pouco menores. Então a gente tem uma concentração grande no ERP da SAP. A gente fala muito de automação, né, de RPA, né, Robotic Automation. A gente tem muito Cloud Computing também dentro das estruturas de CS6. Isso vem crescendo, né, na nossa pesquisa também. A gente vê uma evolução grande. Hoje o RPA, por exemplo, ele consta em 80%, né, dos CS6, né, nessa pesquisa respondeu isso. Então, 80% dos CS6 já contemplam automações ali com RPA, então isso já está bem avançado. A parte de Cloud Computing também, quase 50% dela já avançando, né, nessa tecnologia de nuvem. Big Data Analytics, por exemplo, também a gente tem um avanço aí em torno de 40% dos CS6 já se utilizando dessa tecnologia. Chatbot aí com 30%, 35%. Inteligência artificial, blockchain, IoT, né, internet das coisas, dentre outros. Então, basicamente, essas tecnologias, né, chamam mais atenção, né, hoje, né, para o estado da arte também, para os CS6. Agora, é bastante importante também frisar que existe uma grande gama de soluções, aplicações e diversas, né, para atendimento de toda a estrutura do CSC. Né? Mas a tecnologia por si só ela não resolve os problemas do CSC. Né? Então, a gente sempre tem que pensar naquela trinca de processos, que é importantíssimo, a tecnologia, obviamente, e as pessoas. Né? Então, essa trinca dentro do CSC ela é uma trinca fundamental, para se estruturar e para dar uma sustentação. Né? E também a questão do planejamento adequado, né, sob o ponto de vista técnico, financeiro, óbvio, né? Quando é que a gente vai ter o payback de implementação de qualquer solução tecnológica, né? Alinhado, obviamente, com as expectativas da empresa, né? E pensar sempre no retorno investido e os ganhos que a gente vai ter com as tecnologias implantadas. Mas eu acho que eu consegui abordar, em linhas gerais, as tecnologias que a gente mais vê nos CS6. Essa era a minha próxima pergunta, né? Como é que a estratégia de automação de processos pode direcionar como pode ser direcionada, né, para manter o negócio financeiramente viável, né? Como é que ela contribui para o atingimento de metas do negócio das empresas? Esse é um tema bastante importante, do Claudinei. Essa palavrinha mágica aí, né? A estratégia. Né? A estratégia ela pega não só na automação de processos, como ela pega no próprio planejamento e no futuro do CSC, no futuro da estrutura que você montou na sua empresa. Né? Esse tema de automação de processos, por exemplo, hoje, ela faz parte do business do CSC. Né? Isso fica muito claro, né? Até quando a gente, na pesquisa, rodou e a gente percebe que 80% das empresas já tem automação RPA, ou seja, houve uma evolução muito grande dos últimos 3, 4 anos para cá nesse tema, e talvez a pandemia também acelerou muito da transformação digital, muito da tecnologia e muito também da automação de processos, com os ganhos que a gente teve. Então, essa automação do processo, hoje ela já é uma realidade, né, para o CSC como negócio. Né, e ela é fundamental para a nossa estrutura, né, quem tem um CSC implantado. E à medida que temos os processos bem estruturados, a gente tem maturidade nas execuções e temos uma estrutura tecnológica para suportar essa automação. Né? Hoje a gente tem uma gama de ferramentas também que suportam esse pilar aí de automação RPA, seja com uma contratação, seja com recursos internos, né? E essa plataforma de suporte, e principalmente também que seja escalável. Então, a gente começa nessa estratégia a pensar exatamente isso. Olha, isso é fundamental para o negócio. Né? Eu já tenho maturidade, eu estou estruturado, eu preciso escalar e preciso ter redução de custos também. Então, essa estratégia de automação, ela evoluiu muito. Né? A criação de um COI, né, como eu comentei anteriormente, né, ela é fundamental nesse processo para dar toda a sustentação a todo esse processo de melhoria contínua, a evolução das automações, e, obviamente, por consequência, os ganhos financeiros, né, levantados lá no projeto, no início. Né?
Um ponto importante que eu destaco aqui nessa estratégia, que é muito importante, e no CSC, como é um ambiente muito propício a teste, a evolução, a testes rápidos, é importantíssimo se fazer pilotos, né? E provar na prática esses ganhos. Então, isso eu costumo conversar muito e abordar sempre esse tema, que não adianta a gente apenas vender a ideia, né, de fazer uma automação, ou a gente fazer simplesmente benchmarking, ver, porque cada empresa ela reage de uma forma, cada empresa tem uma estrutura diferente. Então, a forma como a gente vai avançar nesse tema, ela diferente de empresa para empresa, mas é importante que a gente faça os pilotos, prove na prática, a gente tenha os resultados, os primeiros resultados de ganhos rapidamente, né? E com esses resultados aparecendo de forma rápida, a gente estrutura e escala, né? E a sustentação e assim, até a possibilidade de ganho de escala, o CSE ele acaba passando a ser um centro de inovação, né? Então, quando a gente pensa nessa estratégia lá no início que eu comentei, a gente tem que abordar todos esses elementos, não só de uma entrega de automação pontual, né, escalável, né, mas também pensando numa evolução para um centro de inovação, né, dentro de um CSC, né, que a gente tem um centro de inovação, a gente tem um COI, né, que se transforme num centro de inovação, um centro de melhoria de processo, né, não só para o CSC, e aí quando eu comentei também que faz parte do business do CSC, porque o próprio CSC ele pode dar esse atendimento para todas as áreas de negócio da empresa, né, como prestação desse tipo de serviço, né, na evolução do modelo, né, com ganhos de entrega. Então, a estratégia ela passa muito por aí, para resolver soluções pontuais, de médio e longo prazo, e pensar na sustentação e nessa possibilidade de ganho de escala, né, para se transformar num grande centro de inovação no CSC, prestando esse serviço também, né, para as outras áreas de negócio. Em relação a isso, né, qual que é o papel do SCC como um agente de transformação digital? Né? Como é que ele pode contribuir para a incubação, para a aceleração de startups, por exemplo? E, assim, quando a gente fala de startups, esse é um assunto que é um capítulo à parte, é muito importante, né? Aí eu falo um pouco pela ABSC. Hoje a ABSC ela entende que um dos atores que fazem o ecossistema rodar e de forma rápida é a participação das startups dentro da ABSC, né? Hoje a gente tem dezenas de startups já conosco, como mantenedores também, né? E esse processo ele é cada vez mais comum. A gente percebe que o ambiente de CSC ele é um celeiro de levantamento de oportunidades e de melhorias, né? Eu não gosto de falar um ambiente de problemas, porque é fato que existem problemas, mas a gente tem que sempre olhar com um viés de oportunidades, né? Situações acontecem, mas oportunidades ao mesmo tempo vêm a reboque e para melhorias, né? E o CSC ele é um ambiente de testes e implementações rápidas, né? Em todos os sentidos, né? Se der errado, a gente ajusta, faz de novo. Se deu errado, a gente faz de novo e faz de novo. E é muito um modelo parecido com o modelo de startup, né? Onde a velocidade ela é fundamental nesse processo, né? Então, a gente entende esse modelo, a gente vê essa importância, a gente vê que as empresas já entenderam esse modelo. Dentro da ABSC, dentro de alguns associados nossos, a gente tem casos onde as startups nasceram, né, de oportunidades e de melhorias internas, principalmente com relação à automação. Então, a gente fala caso, estou tentando me recordar aqui da Ball Corporation, eu sei que tem uma ou duas startups que nasceram, né, de demandas internas, de oportunidades, né, e hoje são startups já numa velocidade escalável muito bacana. A Build também, acho que tem 1 ou 2 anos atrás, nasceu uma startup ali dentro também, e hoje já é uma startup prestando serviço, né, bastante interessante para o nicho de atuação. Então, a gente entende que esse é um processo bastante natural e importante. Então, essa participação dessa incubação, ela é cada vez mais frequente. A gente consegue ver isso em fóruns, em discussões, em reuniões com outras empresas. A gente percebe que esse movimento ele vem aumentando, né, de tempos em tempos. E como é que você vê o perfil dos profissionais que atuam no CSC, né, tendo em vista essa mudança de mindset, né, motivado pela transformação digital, pela mudança, pelo novo perfil dos profissionais? Como é que você vê essa questão hoje da formação de profissionais
para trabalhar dentro dessa nova realidade da transformação digital? Esse é um ponto interessante, né? A gente falou um pouco de tecnologia, né? Falamos um pouquinho de processo, agora pessoas, que assim, é um pilar assim, importantíssimo, assim, o lidar com pessoas e o trato com esse pilar é importantíssimo, né? Tradicionalmente, né? E aí para a gente falar de mudança de mindset é bom a gente falar um pouco, né? Como é que é o perfil desses profissionais, né? Ou como é que era esse perfil, né? Tradicionalmente o CSC ele é visto como uma área 100% transacional, 100% operacional, né? Por essência, né? Isso era uma verdade, é uma verdade e era muito lá no início, né? Mas com a evolução do modelo, né, o CSC ele passa a incorporar outras responsabilidades, outra importância, né, avançando inclusive para processos mais táticos, processos até inclusive estratégicos na corporação, na criação desse modelo como uma nova business unit na empresa, uma unidade de negócio focada em serviço. Então a gente vê nessa evolução e para isso houve uma incorporação grande de competências, né, principalmente soft skills, nesses profissionais que atuam, né, no CSC. A gente percebe muito claramente, né, assim, pela essência do CSC, né, a questão do monitoramento, a questão da busca por eficiência, a questão a gente diz que é quase uma obsessão, né, em atender os desejos do cliente, né? Então, quando a gente fala disso, a gente fala da experiência do usuário, né? Então é uma obsessão quase uma obsessão do CSC em atender todos os desejos do cliente. Então isso são skills novos que os profissionais têm que também desenvolver essas competências, né? Para elevar o nível de performance, né? Então não bastava somente atuar bem no seu processo, né? Chegou a um ponto que o profissional, né, do CSC ele teve que não abrir mão, mas incorporar nos seus skills, né, e lançar mão da sua criatividade, da inovação, de um olhar mais focado em soluções e não em problemas. Então, uma atitude sempre mais resolutiva, né? Então, mais participativa, né? A gente percebe com a própria robotização nesse ambiente todo sendo cada vez mais utilizada nos processos do CSC. Esse profissional do CSC, ele acaba ficando em situações às vezes mais complexas para resolução de problemas, para análise de dados, né? Toda a parte de robotização e aquilo que for escalável, onde um robô pode fazer uma atividade, isso é muito bem-vindo e essa transformação ela vem acontecendo paulatinamente, mas esse profissional ele passa a buscar um perfil um pouco diferenciado, né? Como eu comentei, de criatividade, de inovação, né? Ser mais uma atitude mais resolutivas, né? E um ponto bastante importante aí entrando nessa questão da mudança de mindset, todos que estão envolvidos com o CSC, um ponto importante a gente tem que entender que nós somos prestadores de serviço, né? De uma gama de serviços, tem um catálogo de serviços complexo, enorme, né, com muitos processos, muitas atividades. Então, o primeiro ponto eu sou um prestador de serviço, né? Eu tenho que fazer o meu cliente feliz, ele tem que receber o serviço que ele está solicitando. Mas, ao mesmo tempo, esse colaborador, né, que está incorporado nesse dia a dia como prestador de serviço, ele passa a ser o próprio protagonista da sua transformação digital e da sua própria carreira, né? Isso é muito importante. A gente começa e eu participei de alguns fóruns de discussão recentemente, ao longo desse primeiro trimestre desse ano, pelo menos de 2 ou 3 reuniões que eu fiz, ou participações, falando dessa importância, né, que hoje esse colaborador ele passa a ser o protagonista, né? Então, e tem que ter espaço, né, e tem espaço, na verdade, para quem se adaptar melhor às necessidades da empresa, né? Quem for ágil, quem for mais flexível, né? E um ponto muito importante é um perfil empreendedor, né? A gente falou um pouquinho atrás, na outra pergunta, sobre startup, sobre incubação, sobre todo esse modelo mais ágil, né? E tudo isso acabou vindo também para o perfil do profissional que está envolvido no CSC. Então, esse perfil empreendedor, que muito vem das startups também, ele acabou se disseminando e é um perfil muito importante, né? Onde esse profissional ele é o seu protagonista, né? Da sua própria carreira. Então, eu entendo e eu vejo essa mudança de mindset muito
na participação das startups, na evolução do modelo, né? Então, é bastante complexo, mas há uma mudança significativa. Timóteo, para finalizar, qual é a posição estratégica que um CSC deve ter na tomada de decisão de uma empresa? Como é que ele está situado na estratégia de uma organização? Essa pergunta não é simples de responder, viu, Claudinei? Porque uma coisa é o desejo, outra coisa é a realidade, e outra coisa é essa evolução. Como é que está essa evolução? Né? As estruturas de CSCs, elas têm um papel muito importante para as companhias, de uma forma geral. Como a gente comentou, né? Ela, de alguma forma, ela deixa a empresa respirar, né? Preocupada, as unidades de negócio preocupadas com o seu core business, com o negócio, né? E o CSC ele é implantado para desafogar isso, né? Com terceirizações ou com recursos internos, você faz uma racionalização, né, de FTEs para os processos, né? Padroniza processos, enfim, como a gente já comentou. E na evolução desse modelo, cada vez mais a gente percebe que o CSC ele vai tendo cada vez mais voz nas tomadas de decisão corporativo, se transformando, inclusive, em áreas de negócio, em unidades, em alguma unidade de negócio também, né? Que é uma unidade de negócio de serviço, que num primeiro momento é para desafogar a empresa, é para prestar serviços internos, mas também é um modelo de negócio de prestação de serviços, né, para fora também. Então, essa é uma grande evolução do próprio modelo, né, tradicional, né, se transformando também nessa unidade de negócio, que é muito importante. E aí a gente falou um pouco também dessa passagem, né, de um CSC como uma fábrica de processos transacionais, era como sempre foi enxergado o CSC. Então, havia uma certa... Não era, o CSC não era visto, né, ou era visto apenas como uma área simplesmente transacional, né? A partir do momento que esse modelo ele começa a avançar para ser um centro de excelência operacional e acaba tendo, de alguma forma, incorporação de processos mais táticos, mais estratégicos, participação, né, junto às outras unidades de negócio em algumas tomadas de decisão, o CSC ele começa a se posicionar como sendo uma unidade de negócio estratégica para a empresa, né? Toda a tomada de decisão da empresa, de alguma certa forma, começa a passar pelo CSC. E aí a gente está falando de CSCs com uma maturidade mais avançadas. Por isso que eu comentei no início, né? É difícil responder. Hoje a gente tem uma níveis de maturidade muito distintos, né, no nosso país, principalmente aqui no falar aqui do Brasil, né, para que CSC já estejam numa maturidade onde ele está sentado à mesa com as demais unidades de negócio e tomando decisão, né, em conjunto, né? As tendências para que tudo isso aconteça, ela passa muito, né, pela evolução do modelo, pela maturidade também do próprio CSC, e a gente vê isso tudo, e aí assim, não é nem ver isso tudo, né? Para a gente chegar nesse movimento, ou nesse empoderamento, vamos chamar assim, do CSC, numa realidade mais, né, realista, né? Passa por alguns processos, uma evolução, né? E essa evolução a gente ataca eu trago aqui 5 para reflexão, né, em 5 frentes importantes, que uma é a inovação continuada ou contínua, sobre todo o desenvolvimento do CSC e desse modelo, gestão de pessoas, que é um pilar importantíssimo, a experiência do cliente, a excelência em processos, inteligência de dados, que é um pilar importante também para a evolução do modelo, para esse posicionamento, e cultura, né, a cultura fundamental em todos os sentidos. Quando o CSC ganha maturidade nesse movimento como tendência de evolução do CSC, o CSC já se posiciona de uma forma mais estratégica. E a gente olhando um pouco para um horizonte assim de futuro, né, para o CSC como uma plataforma omnichannel, né? A gente vê uma plataforma de serviço, né, inteligente, preditiva, né, que a gente tem uma capa, né, externa de experiência baseada em autosserviço, né? E aí a gente fala de automação e autosserviço, isso, tecnologia carregada nisso, de forma simples e intuitiva, né? E dentro, né, como uma capa interior dessa estrutura, né, baseada em inteligência de processos e automatização, né, como um grande centro de soluções, de forma ágil, de forma digital, de forma virtual. Então, eu enxergo tudo isso que eu comentei agora como pontos fundamentais para a evolução do CSC,
para que realmente e efetivamente, né, a gente consiga transformar o CSC numa unidade de negócio e que ele possa estar de forma decisória também, né, junto com as outras unidades de negócio, junto ao board da corporação, numa posição estratégica de tomada de decisão e orientação para o caminhar da corporação. Perfeito. Bom, Timóteo, eu gostaria de agradecer a sua participação no TI Inside Talk, nosso podcast, e esperamos ver nos próximos episódios dos nossos podcasts no futuro. Muito bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tá bom, eu que agradeço, Claudinei. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Esse foi o episódio de hoje do TI Inside Talk. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações aqui embaixo. E também não esqueça de deixar o seu like. Agradeço a sua audiência.